Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. E meus queridos, olá, tudo bem com vocês? Sou o Fábio, como a maioria de vocês já sabem, e estou de volta, animado. Como vocês estão? Estão animados também? Hoje vamos concluir o capítulo 17, hoje é a parte 4, né? Episódio 215, terceira temporada. Vamos lá? Então vão ficar aí comigo até o finalzinho, hein? Não sai daí, que hoje tem muita coisa legal pra gente ver aqui. Como eu sempre falo, a mesma coisa. Vocês estão cansados de me ouvir repetir isso, né? E leia o capítulo 17, com o coração em paz e silêncio. E vem para cá com a gente. Convida mais pessoas, que nós vamos continuar aprendendo da palavra de Deus, capítulo por capítulo, até quando o Senhor nos der graça. Vamos lá. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre Jeová Nissi, né? O Senhor é a nossa bandeira, uma das formas de se referir a Deus ali no Antigo Testamento, uma das formas com que Deus se manifestou, né, como estandarte, como a bandeira daquele povo. Então, o Amaleque ali, ele atacou Israel, como a gente já viu, e a gente vai continuar falando hoje mais um pouquinho sobre isso. Refidim está muito bem como tipo de todos os lugares e posições onde os recursos humanos eles parecem totalmente escassos e carentes, né? Ali era um lugar onde não havia água e onde, é claro, também devia haver pouco crescimento. Tudo, portanto, levaria Amaleque a dizer: vamos facilmente conquistar essas pessoas, sendo apenas uma multidão indisciplinada e incontrolável. Estão sob controle. E como as pessoas de fora deveriam entender alguma coisa da maneira como o Senhor liderou Israel, né? Ninguém podia entender. Para o próprio Israel, o caminho era um que ele não conhecia, quanto mais Amaleque seria capaz de julgar pelas aparências, né? Apenas pelas primeiras aparências, que pareceria um caminho da loucura, temeridade e da ruína certa, como foi, né? Os amalequitas, eles podiam muito bem ver que não havia uma fonte comum de suprimento aberta ali para aquele povo. E fontes extraordinárias, elas estavam além do seu alcance, além de seus poderes de imaginação. Então esses amalequitas, eles saíram para a guerra contra Israel por motivos de interesse próprio. Perceba comigo, ó. Parecia-lhes que se eles não destruíssem Israel, Israel ia destruir eles. E, no entanto, se eles tivessem se perguntado, se eles tivessem feito a pergunta: como aquele povo todo conseguiu chegar tão longe? Eles poderiam ter sido poupados de tanta ansiedade e da grande destruição que se abateu sobre eles. O plano mais sábio que eles deveriam ter feito seria deixar Israel em paz e esperar. Então teria sido visto que Israel não iria parar naquele distrito. Nós faremos bem em considerar, antes de nos opormos a qualquer coisa, quais são seus recursos. A fraqueza aparente, ela pode não apenas esconder a força real, mas pode ser quase a condição dela. Nós faremos bem também em considerar se, sob noções errôneas de autopreservação, não podemos ser encontrados lutando contra Deus com frequência. Muitas vezes estamos lutando contra Deus, contra a vontade de Deus. Esses amalequitas, eles saíram para a guerra contra Israel por motivos próprios, né? Então, veja que a maneira em que Israel encontrou Amaleque, perceba comigo, ó. O espírito, a conduta de Moisés precisam ser considerados aqui. Até agora, em suas dificuldades, ele clama ao Senhor, não com desespero, é claro, mas sentindo profundamente a sua necessidade de receber uma direção divina. Veja que
veja que nenhuma menção é feita do recurso a Deus, a partir do qual nós assumimos uma linha de ação que foi imediatamente aparente para Moisés. A prontidão da ação é notável e, no entanto, fica claro pelo resultado que não havia nada de presunçoso nele. Então, foi uma ocasião que Israel poderia fazer alguma coisa e eles foram obrigados a fazer. Não teve como eles não fazerem. Moisés era um homem que apreciava o princípio de que Deus ajuda aqueles que se ajudam. Quando o povo entrou no deserto com a escassez de comida, bebida, eles não puderam fazer nada. Eles tinham simplesmente que esperar pelas provisões de Deus. Agora veja que aqui, onde os combatentes aparecem contra eles, há espaço e tempo para resistência. Moisés corretamente usa meios para colocar a força do seu povo em operação. Então, o espírito e a conduta do povo também devem ser considerados. Sua fé, prontidão e compostura também são muito notáveis e mais notáveis ainda do que a conduta semelhante por parte de Moisés. Aqueles que por tanto tempo e apenas recentemente, incrédulos, incontroláveis, de uma só vez manifestaram uma prontidão surpreendente para enfrentar o inimigo. Considere a maneira como eles se comportaram recentemente. É uma coisa maravilhosa que tudo não tenha sido lançado em pânico e confusão. Imediatamente após o aparecimento de Amaleque. Aqui então essa compostura e prontidão devem ser atribuídas. Evidentemente foi um efeito temporário certamente, mas não insuficiente para seu propósito, da dádiva do maná e da água em uma terra seca e sedenta. Deus cuidou para que todos os problemas não viessem sobre eles de uma vez. Eles eram fortes, com uma força que Amaleque não conhecia, e foi na consciência fresca ali ainda na mente deles que a força que eles, foi daquela força onde eles se prepararam para a batalha. Então imagine comigo que nessa ocasião Josué, que estava à frente ali do exército, ele encontra muitos voluntários e aqueles que saíram contra Amaleque foram a escolha e o orgulho dos guerreiros de Israel. Moisés sabe muito bem que depois de todos os preparativos, a vitória vem de Deus, de Jeová. Ele coloca Josué para liderar um exército escolhido e competente contra Amaleque, como se tudo dependesse deles. Mas ao mesmo tempo ele se lembra de que Deus deve ser glorificado no meio dos melhores preparativos humanos. Deus quer que o honremos com o nosso melhor e ainda assim o nosso melhor deve ser considerado nada mais do que o humilde canal do poder pelo qual o poder de Deus vai ser manifestado. Não devemos supor, porque agrada a Deus em sua sabedoria, colocar a excelência do seu tesouro em vasos de barro, que temos a liberdade de oferecer a Ele qualquer coisa que vier primeiro à nossa mão. Então Moisés, tendo feito o seu melhor na escolha dos meios, ele toma a posição lá na coluna, intercessão, para animar os amigos lutadores com a visão de uma vara levantada. Através do levantamento daquela vara, as energias da vitória devem fluir para os corpos dos guerreiros de Israel. Para Amaleque, a visão de Moisés não disse nada. Mas eles não sabiam nada sobre o significado daquela vara, como ela significava tanto poder. Quando o povo via aquela vara, se lembrava de tantas coisas que Deus havia feito por meio de Moisés e por meio daquela vara. Então veja que podem ter se perguntado por que ele deveria ficar tanto tempo nessa posição de constrangimento. Mas Israel, não podemos duvidar, rapidamente discerniu o significado da atitude de seu líder e a estreita conexão entre a mão levantada e o progresso em direção à vitória. A lição que fica para nós é a que muitas vezes nos é ensinada,
que embora Deus queira que trabalhemos arduamente, suportemos o calor e o fardo do dia, em todos os inevitáveis conflitos da vida, nós devemos fazê-lo com a lembrança de que a vitória realmente vem somente através dele. Somos apenas fortes, como Paulo sentiu que ela era, pela força que Cristo coloca em nós. Se lembre disso, meu amigo. A vitória ela vem pela fé. Na guerra da fé, oração e esforço devem estar unidos. Os arranjos são cuidadosamente feitos para ambos aqui nesse texto e contexto. Os homens são escolhidos para uma batalha. Josué desce com eles ao vale. Moisés com Arão e Hur sobe ao topo da colina com a vara de Deus na mão. Josué desbaratou Amaleque com o fio da espada, mas a batalha foi a favor ou contra Israel. Pois as mãos de Moisés elas foram levantadas em forte súplica ou penduradas em cansaço. Orar sem usar meios é zombar de Deus. Usar meios sem orar é desprezar a Deus. Precisamos unir tudo. Nós precisamos dessa lembrança de livramentos e serviços passados de Deus. Moisés toma a vara de Deus em sua mão, para que eles se lembrem do que Deus já fez. A união de muitos corações, ele se senta no topo da colina, à vista de Israel. Uma ajuda amigável na fraqueza, que foram Arão e Hur erguendo as mãos cansadas de Moisés. A promessa está registrada no livro de que aquilo contra qual eles guerreiam será varrida de debaixo do céu. E há uma gratidão dos redimidos na hora do triunfo, quando eles erguem um monumento da vitória, um altar com qual nome? Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Tu deste um estandarte para aqueles que te temem. Deus é a nossa bandeira, que vai à frente. Então, o ataque de Amaleque foi covarde, malicioso, impetuoso. Veja lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 e 18. Veja em 1 Samuel capítulo 15, outro relato dessa guerra. Foi uma inimizade aberta, direta. Eles mataram os fracos e os retardatários, aqueles que ficaram para trás na caminhada. Foi covarde demais. Uma hostilidade semelhante a de um abutre. Um tipo e amostra de um ódio diabólico também. Observe esse paralelo entre a posição de Israel em relação a Amaleque e a nossa posição em relação ao inimigo das nossas almas e aos seus emissários, aos seus enviados. Veja que Israel estava passando pelo deserto. O povo de Deus está passando por esse mundo. Hebreus 11, 13 e 14 fala disso, como nós somos peregrinos nessa terra. O país por onde passa, a rota, não é reivindicada por quem a utiliza. Amaleque considerava o deserto como seu. Então, o inimigo das nossas almas, Satanás, afirma ser o príncipe deste mundo. Em ambos os casos, a autoridade é usurpada, roubada. Amaleque levou Israel em desvantagem, nenhuma causa de inimizade atribuída. Apenas aparentemente o direito assumido pelo mais forte de atacar o mais fraco. Então, Satanás também sempre se esforça para nos colocar em desvantagem. Lembra quando ele atacou a Cristo? Quando ele estava com fome, enfraquecido no corpo. Ele nos ataca também quando estamos mais fracos. Presta atenção. A defesa e o conflito. Veja, um capitão escolhido, Josué, que Jeová é salvação, é o mesmo significado do nome de Jesus. Então o nosso capitão, ele manifestou-se para destruir as obras do diabo. Se não fosse pela inimizade de Satanás, como nós conheceríamos a manifestação do poder de Cristo? Houve soldados selecionados, não todo o povo, mas foi escolhido do povo. Todos compartilham do perigo, mas a defesa pode ser melhor empreendida por alguns que estão mais preparados. Embora, sem dúvida, esses poucos sejam encorajados e apoiados pelos outros que ficaram. Então, na guerra contra o inimigo das nossas almas, o peso da batalha sempre recai sobre soldados selecionados. Cristo não escolheu apóstolos?
em todas as épocas, também servos para estarem à frente, batalhando pelo reino de Deus? Geralmente a bandeira e as cores vão na frente do exército. Aqui a bandeira, a vara de Deus também, ela é sustentada sobre a montanha, à vista de todos. Então, para a gente concluir aqui, veja que a bandeira ela era um sinal da presença de Deus no meio deles, estava à vista de todos os guerreiros, e a sorte, se pudéssemos chamar assim, da batalha, ela variava conforme a vara era levantada ou abaixada. Duas coisas eram necessárias para garantir a vitória. Anota aí, que o estandarte fosse erguido e que os lutadores continuassem olhando para ele. Na luta com o inimigo das nossas almas, nós aplicamos o mesmo princípio. A lei de Deus, o propósito justo de Deus deve ser sustentado pelo profeta, apoiado pelo sacerdote por um lado, por outro pelo nobre, mas além disso, os combatentes devem mantê-lo bem à vista. Nada menos do que a certeza de sua firmeza pode encorajá-los para garantir a vitória. Jeová Nissi. O uso desse nome pela igreja indica condição militante. O Senhor terá guerra com Amaleque de geração em geração. O lado em que luta, meu estandarte, a bandeira de Jesus. O nome em torno do qual ela se reúne, Jeová. Efésios 6,5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A confiança que a inspira. A inscrição em uma bandeira frequentemente estabelece o fundamento da confiança. Deus e eu. Deus é meu direito. A certeza que nele nós alcancemos a vitória. Beleza? Eu te vejo no próximo episódio. Vamos parar por aqui. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.